Prefeitura Municipal de Londrina, Gerência de Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos. Planos de Estudos Dirigidos 7, aula 5. O que vamos aprender na aula de hoje? A reconhecer a finalidade do gênero textual adivinha, a relembrar o que são rimas e a reconhecer a sequência numérica. Para que vamos aprender esse conteúdo? Para aprender a função das adivinhas, para aprender que as adivinhas têm rimas e para reconhecer a sequência numérica. Como vamos aprender esse conteúdo? Realizando a sequência didática 5 do plano de estudos dirigidos. Dos materiais que você tem aí, você vai selecionar esta aula para o trabalho de hoje, que é a aula 5. Como saberemos se você aprendeu? Através da realização das suas atividades e do auxílio do seu professor via WhatsApp neste momento. Seu professor irá ajudá-lo a concluir as suas atividades, essas que serão retomadas e corrigidas quando retornarmos às aulas. Vamos então iniciar lendo esse pequeno texto a respeito das adivinhas. Eu vou destacar algumas palavras para que você possa me acompanhar. As adivinhas são ditos populares que têm como objetivo divertir as pessoas e, ao mesmo tempo, aumentar o seu vocabulário e criatividade e torná-las mais rápidas de pensamento. Em sua estrutura, é feita uma pergunta e, geralmente, as respostas são engraçadas. Elas fazem parte da literatura popular e das brincadeiras folclóricas, que começam tradicionalmente com a pergunta: o que é o que é? Então, olha, nós vamos então falar a respeito dessas adivinhas na aula de hoje. Vamos lá para as questões, então. Leia a adivinha abaixo e faça um X na resposta certa. Então, vamos lá. É a primeira adivinha da aula. O que é o que é? Tem cintura fina e pernas alongadas. Vive tocando corneta e levando bofetadas. O que é o que é? É um pernilongo, uma formiga ou uma arara? Você então vai fazer um X na resposta que achar adequada. Letra A. Você se lembra desta brincadeira de o que é o que é? Se sim, quando ela era utilizada? Em que momento? Então a letra B diz assim, ó, hoje em dia as crianças brincam de adivinha? Sim ou não? Se você puder, grave um áudio para o seu professor, falando com ele a respeito desse assunto das adivinhas. Se você brincava, se você se lembra dessa brincadeira e o que você acha de hoje, se as crianças ainda brincam de adivinhas. Letra C. Como geralmente as adivinhas iniciam? Então, você vai escrever aí esta frase, essas duas frases, o que é, que geralmente é como se iniciam as adivinhas. Eu quero aproveitar para lembrá-lo, para fazer um destaque aqui para o ponto de interrogação, que é esse ponto que é utilizado sempre que a gente tem alguma dúvida ou alguma pergunta, né? Nós que já estamos escrevendo as frases, é importante que a gente observe este ponto, que se chama ponto de interrogação, quando queremos fazer uma pergunta ou quando temos alguma dúvida. Muito bem. Mais uma adivinha. O que é? Quando deitado, fica em pé. Quando estamos em pé, fica deitado. O que é? Vassoura? Pé ou a pá? Aí você vai novamente fazer um X na resposta que você achar que é a correta. Quais palavras estão destacadas no texto? Então, lá no texto nós temos duas palavras que aqui no vídeo eu pintei de amarelo no texto e você tem elas aí um pouquinho mais escura. São as duas palavras adivinhas e o que é o que é. Na verdade, mais de uma palavra, né? Então, vamos seguir. Agora vamos relembrar.
Vimos que as palavras que terminam com a mesma sonoridade são chamadas de rima. Olha só, então agora nós vamos ligar as figuras que terminam com o mesmo som. Então vamos lá, olha, coloquei um exemplo, gato. Ele rima com a moringa, com a amora ou com o pato? Então, gato rima com pato, amora ou com a moringa? Aí você vai fazer um X, vai fazer uma linha até a figura desejada e com todas as outras figuras, com a vassoura e com a formiga também. 4. Complete o quadro de sequência numérica. Então, nós temos um quadro que começa com o número 100. Então, veja, olha, é uma sequência de um em um mesmo, tá? Então, olha, depois do 100 vem o 101 e depois do 101, olha, até chegar no 105, quais são os números que eu tenho ali, ó, entre o 101 e o 105? Depois do 105, qual vem? E assim você vai completando. Perceba que o último número que nós temos indicado ali é o 122, mas nós temos que continuar a sequência até chegar ao último quadro, certo? Muito bom. Visto que nossa vida começa e termina com a necessidade de afeto e cuidados, não seria sensato praticarmos a compaixão e o amor ao próximo enquanto podemos? Dalai Lama. Nós estamos então encerrando mais essa aula. Um bom descanso a todos. Não se esqueça que se for necessário, que se precisar, acione o seu professor para que ele te ajude a realizar as atividades. Um ótimo descanso a todos.